Tem toda a razão a Corina. A democracia da Venezuela começou a deteriorar-se por várias razões, tá? A história da Venezuela é bastante complexa, mas grosso modo, quando o dinheiro do petróleo, sem trocadilho, deixou de jorrar, quando o valor do barril diminuiu bastante no mercado internacional, a Venezuela, que tornou-se um petroestado, né, já há muitas décadas, começou a viver momentos de crise e momentos de instabilidade política. Foi quando Hugo Chávez cooptou os militares para o seu governo. Ainda mais, os militares sempre tiveram uma atuação muito presente, mesmo antes da era chavista, tá? É uma história que faz parte do que é a Venezuela, mas colocou militares em postos-chave do governo, praticamente sublocou o seu governo às Forças Armadas venezuelanas, e aí aparelhou Supremo Tribunal e a coisa começou a degringolar, né? Foi isso que aconteceu nos bastidores, mas a grande face visível da erosão democrática da Venezuela eram as múltiplas eleições, plebiscitos e referendos organizados por Hugo Chávez. E era exatamente isso, Sheila. Ele perdia uma eleição, organizava-se um referendo para que fosse confirmado o resultado da eleição. Não fosse confirmado, organizava-se um plebiscito para que a população decidisse se aquilo que foi decidido antes valeria mesmo, e foi isso que, numa época, o Lula chamou de excesso de democracia. Se tinha alguma coisa que aquilo não era excesso de democracia. Então por que teríamos um segundo turno? Ora, o primeiro valeu? É isso? E os dois mais votados se classificaram para o segundo turno, sendo que isso não estava previsto na regra? Ou não? Não valeu, mas a gente vai chamar de segundo turno para que não pareça que a gente está anulando uma eleição completa, mas faremos esse segundo turno com o mesmo pessoal organizando. Não fraudem dessa vez, hein, gente? O que a gente imagina que vai sair disso? Alguém imagina que vai sair um resultado justo ali que será respeitado pelo outro lado? Essa ideia não faz nem sentido. Fica a impressão de que o Brasil, de que a Colômbia estão tentando ganhar tempo. E, aliás, aparentemente é o que estão fazendo mesmo. O governo brasileiro não está sabendo para onde ir. Como se posicionar em relação àquilo que é tão claramente uma eleição fraudada? Também é um risco você apoiar completamente o candidato da oposição, como outros países estão fazendo, porque a gente pode incorrer no vexame Guaidó, mais uma vez. Sim, é um beco sem saída, é uma situação complicada, e não à toa ontem Lula avaliou que as relações do Brasil com a Venezuela estão se deteriorando. O motivo, segundo ele, é que a própria política do país vizinho não é a mesma da época de Hugo Chávez. Lula, que falou à rádio TFM de Curitiba, disse que não é adequado ficar dando palpites sobre a política de outro país, mas reconheceu os problemas atuais da Venezuela. Não é fácil e não é bom que um presidente da República de um país fique dando palpites sobre a política de um presidente de outro país. Tá? Eu mantenho relações com a Venezuela desde que eu tomei posse em 2002, tive muitas relações com o Chávez. A Venezuela era um país que o Brasil tinha um superávit de 4 bilhões de dólares por ano. Sabe? E essa relação ficou deteriorada porque a situação política está ficando deteriorada na Venezuela. Lula afirmou ainda ter dito a Nicolás Maduro que a transparência nas eleições permitiria a continuidade das negociações pelo fim das sanções à Venezuela. A conversa se deu antes da eleição do dia 28. Eu conversei pessoalmente com Maduro antes das eleições. Agora, depois desse caso, não conversou? Não conversei. Dizendo para o Maduro que, sabe, a transparência do processo eleitoral dele e a legitimidade do resultado era o que iria permitir a gente continuar brigando para que fosse suspenso as sanções contra a Venezuela. O presidente disse ainda que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro e afirmou que o ditador deve explicações ao mundo. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Para a gente encontra uma saída,
Sabe, é o seguinte, só tem uma coisa, tem que apresentar os dados. Agora, os dados têm que ser apresentados por algo que seja confiável. O Conselho Nacional Eleitoral, que tem gente da oposição, poderia ser, mas ele não mandou para o Conselho, ele mandou para a Justiça, para a Suprema Corte dele. Eu não posso julgar a Suprema Corte de um outro país. Só para arrematar aqui, Lula agora tá pisando em ovos, falando com muito cuidado e faz muito bem, teria feito muito bem se tivesse feito a mesma coisa durante a campanha eleitoral e durante o histórico dele de relações com a Venezuela, porque se as pessoas cobram agora uma declaração mais assertiva do presidente brasileiro, que é um líder regional, é porque no passado foi ele que disse que a Venezuela tinha democracia até demais. Foi ele que disse que cada democracia é diferente da outra, que a da Venezuela é só do jeitinho do Maduro, é o jeitinho dele. Foi ele que disse que quem tem que decidir se a eleição foi justa ou não é a justiça venezuelana, fingindo que não sabe que a justiça venezuelana é um braço do madurismo, não vou nem dizer do chavismo, do madurismo. A propósito, quando o Lula fala que não se deve se meter na política de outros países, quando ele diz que a oposição deveria parar de chorar e se organizar para as próximas eleições, isso é uma intromissão na política de um país vizinho?